Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, brigadaço aí pela sua companhia, pelo prazer de ter você aqui com a gente no dia de hoje. Sempre é uma grande satisfação. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, esteja sobre ti em tudo que você está fazendo. Muito obrigado, com muita sinceridade, pela oportunidade de compartilhar o teu tempo e trazer a palavra de Deus para você e para mim, para nós, porque à medida que eu falo, eu também sou edificado. Essa palavra, ela é maravilhosa porque é a palavra de Deus e ela tanto age na tua vida como age na minha vida. Ela tem essa reciprocidade, ok? Eu quero te convidar para você ir comigo agora no livro de Provérbios, capítulo 28. Vamos lá? Vem comigo. Olha o que diz o versículo 1 em diante. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os caminhos perversos, ainda que sejam ricos. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha o pai. O que aumenta a sua fazenda com juros e usura, ajunta para que se compadeça do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio a seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o esquadrinha. Quando os justos triunfam, há alegria, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão que ruge, ou urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe que tem falta de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda retamente salvar-se-á, mas o perverso em seu caminho cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se do pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fazer acepção de pessoas não é bom. Contudo, até por um bocado de pão, o homem transgredirá. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é errado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Eu li o capítulo 28 todinho, gente. Hoje eu fiz uma leitura envolvendo o capítulo 28 todo. E olha, há uma mensagem muito forte nesse capítulo 28 acerca da justiça de Deus, das atitudes justas, as atitudes corretas, atitude baseada na coerência e na equidade, direitos, deveres,
obrigações de cada um sendo cumpridas dentro do aspecto da justiça. Mais uma vez, o livro de Provérbios está cheio dessas declarações fortes. Mais uma vez, Deus condenando a atitude do homem ímpio que nega a piedade, o homem que nega a bondade, o homem que priva a realização do bem para com o outro, o homem que enriquece de maneira errada. Em nenhum momento a Bíblia condena você para enriquecer, por enriquecer. Por que você enriqueceu? A Bíblia não condena isso. A Bíblia condena, a forma como você está enriquecendo. 2, a motivação do seu enriquecimento. 3, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, o apego, a idolatria que é gerada em torno do dinheiro. É isso que a Bíblia condena. Existem muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas que cresceram e desenvolveram na sua vida e fizeram bons negócios, prosperaram e têm um sentimento correto, um sentimento certo a respeito das suas riquezas, compreendendo que elas provêm de Deus e que Deus deu a eles essa oportunidade de serem pessoas ricas e, como tais, poderem ajudar outras pessoas. Nem todo mundo entendeu isso. Nem todo rico entendeu isso. Nem todo homem que é bem-sucedido entendeu isso. Mas eu digo a você, ainda tem muita gente, não é pouca não, muita gente que já entendeu isso há muito tempo. A Bíblia está condenando a impiedade, a riqueza ilícita, a riqueza fruto da usura e da avareza, a riqueza fruto de uma atitude distante de Deus, a riqueza fora do propósito de Deus. É isso que a Bíblia está condenando. A Bíblia também condena a atitude, aqui no capítulo 28 de Provérbios, a atitude do pobre que oprime o pobre. Ao contrário do que pode se imaginar, não apenas o rico pode oprimir o pobre, mas o próprio pobre pode oprimir a este pobre. E muitas das vezes, quando age dessa maneira, ele gera uma sobrecarga. É o oprimido que se torna opressor. É o oprimido que passa o que recebeu a opressão de outro, que agora passa a oprimir um outro. Me lembrei da parábola sobre o perdão, quando Jesus fala de um rei que perdoou um servo seu, que tinha uma dívida muito grande. E esse servo seu encontrou um conservo, um servo dele, que devia uma quantia infinitamente inferior, comparada ao que ele devia ao rei. E esse servo não teve a mesma compaixão que o rei teve dele, e agiu de maneira vergonhosa, oprimindo aquele conservo dele, mandando prendê-lo porque devia um determinado valor para ele. É uma boa lição para eu dizer para você, quando o pobre passa a oprimir a outro pobre. Quando uma pessoa que não tem condições financeiras, que não tem condições materiais, que tem dificuldades econômicas, que vive numa dificuldade para alimentar sua família, para cuidar da sua casa, para trabalhar, é uma luta, é uma batalha diária, às vezes incansável. E quando este homem, esta mulher, que não tem muitos recursos, se transforma numa pessoa opressor de um outro que está na mesma condição, que tem a mesma dificuldade, eu vou dizer como é que a Bíblia está chamando essa pessoa. Eu vou dizer aqui, olha, o versículo 3 do capítulo 28 diz, o homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Quer dizer, é uma ação destruidora. É um mal muito grande que gera-se dentro da vida das pessoas, da família, dos vizinhos, daquela comunidade. Um pobre que oprime outro pobre é vergonhoso. Não produz nada de bom, pelo contrário, gera mais peso e sobrepeso de maldade e de impiedade. Deus condena tantas atitudes do rico que é opressor, do rico que tem usura, do rico que tem avareza, do rico que tem soberba, como também condena a atitude do pobre que faz a mesma coisa. Inclusive a mesma coisa que reclama que às vezes fazem com ele. E Deus condena essas atitudes. Ele não está de acordo. A benevolência, a generosidade, a solidariedade, o apoio deve estar presente em todas as classes e todas as camadas sociais que hoje existem no extrato da nossa sociedade. Nós temos que compreender que o valor de uma pessoa, o valor de um homem, não é medido pelos bens que ele possui, mas o valor de um homem, de uma pessoa, é medido
por um ato muito significativo que Deus fez. Está em João 3,16. Você quer saber qual é o valor do homem? Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O valor que eu tenho, que você tem, é o valor da vida que Cristo deu por nós na cruz do Calvário. Portanto, eu não tenho direito nem de me julgar melhor e nem de me identificar menor. Eu tenho uma consciência de que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Podemos ter responsabilidades diferentes, podemos ter atribuições diferentes, podemos ter crescimentos e atividades diferentes, podemos ter um desenvolvimento e uma visão de vida diferente, mas em termos de valor, é o mesmo. Portanto, nenhum rico pode oprimir, nem um pobre pode oprimir. Não são os extremos que devem operar em nós, mas sim o equilíbrio, o bom senso, a parte da sabedoria que eu tenho falado tantas vezes aqui para vocês todos os dias. É esse equilíbrio que nós temos que buscar. Nem nos fazermos de vítima e nem nos comportarmos como o agressor. Nem nos comportarmos de um extremo nem para outro, mas agirmos com o respeito devido que a pessoa tem. Armando Filho canta em uma das suas músicas mais conhecidas: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Lembra disso? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Não é assim? E ele começa dizendo: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E isso é verdadeiro. Isso é real, gente. E é sobre isso que o livro de Provérbios, capítulo 28, tenta nivelar nenhum dos extremos, nenhuma atitude impiedosa, nenhuma atitude contenciosa, nenhuma atitude de rixa, nenhuma atitude que alimente essas coisas, porque isso vai destruir você e vai acabar com você. Cultive a paz, cultive a harmonia, aplique o perdão, considere os outros superiores a você mesmo. Essa era a recomendação de Paulo. Paulo, ao recomendar isso, Paulo estava sugerindo que se eu lhe considero superior e se você me considera superior, nós sempre nos trataremos com muito respeito e com muita atenção um para com o outro. É disso que ele está falando. Todos considerando o outro superior. Ao considerar o outro superior, você mantém uma atitude de respeito, de atenção, de cuidado para com o outro. A grande verdade é que quando eu considero o outro como superior e o outro me considera superior, nós estamos nivelados, estamos no mesmo patamar, estamos na mesma condição. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Viver o caminho da impiedade não é o caminho para nós, mas viver o caminho da piedade é o que Deus espera de nós. Deus te abençoe, seja melhor, do melhor que você pode ser. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Pai do Senhor.